Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora. Todos os sábados nós temos um encontro marcado aqui no SBT para tirar dúvidas de quem está escolhendo um curso ou uma profissão. É nosso compromisso te ajudar nessa difícil tarefa de tomar uma decisão que pode valer para toda a vida. Trazemos também o nosso quiz, o concurso que vai premiar o ganhador com um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo do seu computador. Olha, são mais de 300 cursos para você se qualificar e ter mais chances no mercado de trabalho. Agora, se você está em busca de uma vaga de emprego, vamos mostrar oportunidades disponíveis aqui na nossa região. E fique com a gente, porque nosso tema é uma nova tendência do mercado. É isso mesmo, por isso, não saia daí. Você já pensou em transferir o escritório para a sua casa? Já ouviu falar em home office? É isso mesmo. Você pode montar o seu negócio em casa ou ser funcionário de uma empresa que permita que você trabalhe de casa. Quais as vantagens e desvantagens? Quais os cuidados que devemos tomar? Quem vai nos ajudar a tirar essas dúvidas são pessoas que já experimentaram essa nova moda de trabalho. Aqui no estúdio estamos recebendo Letícia Cardoso Pires, enfermeira e sócia de uma empresa especializada em cuidadores de pessoas. Cláudio Rosante, publicitário e prestador de serviços para empresas. E Zuleika Além, dona de uma agência de publicidade em Ribeirão Preto. E do lado de cá, na nossa plateia, nós estamos recebendo alunos do SEBCOC, Unidade Ribeirânia de Ribeirão Preto, que vão nos ajudar a fazer perguntas para os nossos entrevistados. Boa tarde a vocês, sejam bem-vindos. Alguém aqui sabe o que é home office? Não? Mais ou menos. O que será isso? Que trabalha em casa, né? Vamos ver exatamente o que é isso com os nossos entrevistados e por isso agradeço muito vocês estarem aqui conosco hoje, ok? Vamos começar perguntando justamente isso. O que é? É só trabalhar em casa? Né? Porque essa coisa de... está inglesando os nomes, né? Está tudo meio americano. Então as pessoas falam... Antes tinha um monte de gente que falava assim do lar, mas fazia um monte de trabalho em casa também, né? E hoje as pessoas acabam exercendo outras profissões em casa também. O que diferencia os outros trabalhos que as pessoas faziam antes em casa, né? Tinha, por exemplo, uma pessoa que costurava em casa, não precisava de montar sua empresa para isso, né? As pessoas que... e vários outros trabalhos que poderia fazer. O que a gente pode classificar hoje, Zuleika, como o home office, o home office atual? Boa tarde, obrigada pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui com você. O home office nada mais é do que você ter aquele espaço em sua casa que você pode desenvolver todas as suas atividades profissionais. Isso é uma tendência mundial que está chegando agora no Brasil com grande sucesso. As grandes capitais já estão apostando muito nisso porque é uma medida também de economia, de sustentabilidade, porque você economiza no trânsito, na paciência, é um conjunto de situações. Existem algumas profissões que valorizam mais, que dá para você levar para casa, né? São as profissões como publicitário, um advogado, um arquiteto. Isso é possível você trabalhar em casa, mas isso requer muita disciplina. E é uma tendência mundial. Ela está falando de disciplina. Fala para a gente, que disciplina é essa? Ou seja, horário para começar a trabalhar, horário para terminar, ter um espaço certo para isso em casa? Eu acredito que é necessário, sim, você ter o seu espaço, ter um lugar separado das outras áreas comuns da casa. Né? No meu caso, eu moro sozinho, então eu não tenho tanto esse problema. Mas a casa inteira é o escritório, então? No meu caso, sim. Mas eu acho importante que quando tem visita em casa, ou quando minha diarista está em casa, por exemplo, eu tenho que ter um espaço, principalmente que eu trabalho com criação, então eu tenho que ter o meu espaço ali, o meu cantinho para eu ficar mais centrado. Você antes tinha uma agência, eu tinha uma agência montada, com funcionário e tudo mais. Exato. E resolveu ir para uma coisa onde você presta serviço hoje. Sim. Você não é patrão de mais ninguém hoje. Não sou mais patrão. Tá. Essa mudança aí, claro, deve ter mudado em economia, você está economizando mais, como a Zuleika falou, você não tem que mais pegar trânsito para ir até lá e tudo mais. Mas o que para você, o que fez você mudar, além disso? Então, o principal fator, além do fator financeiro, que foi
corte de gastos enorme, teve outro fator também da minha produtividade. Eu particularmente produzo muito mais à noite. Então tinha toda aquela rotina de abrir o escritório de manhã e fechar no horário comercial para os meus funcionários irem embora. E eu, que sou a parte de criação, chegava à noite, estava pilhado, querendo trabalhar. Então eu não via necessidade de ter aquela rotina, aquela coisinha de ter que ir para o escritório todo dia. Não valia tanto a pena isso? Não valia a pena. No teu caso, Letícia, que você trabalha como prestadora de serviços, né? É uma área interessante também, você fala cuidadora de pessoas, né? Não só de idosos? Não só de idosos. Então, adultos e crianças. Crianças, no caso, babás, ou não? Isso, como se fosse babás, mas são cuidadoras de crianças. Tem mais técnicas, vamos dizer, Isso. nesse sentido. Como é que você consegue? Você tem o teu escritório em casa, você contrata as pessoas e é contratada pela tua casa? Todas as pessoas, a nossa empresa, os cuidadores, eles são contratados, eles são registrados pela empresa. Tá? Então eu faço toda a parte de seleção, treinamentos, isso tudo dentro da minha residência ou eu uso uma sala. Você presta serviço então para uma empresa? Não, eu tenho... A empresa que você diz é a sua própria empresa? Isso, já é a minha empresa e os meus funcionários, eles são registrados, eles são profissionais da empresa. Como eles não trabalham no teu escritório, ou seja, na sua casa, eles trabalham nas casas dos outros, você não precisa dessa estrutura em casa, é isso? Não tenho necessidade, porque o foco do meu atendimento é no domicílio do cliente, de quem está precisando do cuidado. Mas, por exemplo, você tem que fazer uma seleção, tá, de pessoas que seriam aptas a trabalhar, né, para você, para os seus clientes. Essas pessoas vão até a sua casa. Ou elas vão até em casa, a gente marca a seleção, ou elas vão até em casa. Existem hoje os escritórios, as salas ambulantes, tem uma outra denominação, cowork, né? Que você aluga por um período e faz a seleção, faz a entrevista, o que você tiver que fazer nesse local, né? Sem desprender de uma secretária, sem ter outros gastos. Agora, consegue, por exemplo, ter um espaço para o teu escritório? Você separou dentro da sua casa uma sala para isso? Ou é difícil isso e a gente acaba trabalhando pela casa inteira? Não, eu separei um dormitório para colocar o meu escritório. Tá? Então, eu tenho um dormitório que fica o meu computador, as coisas que eu preciso para poder fazer a escala, né, de trabalho das pessoas, os telefones que ficam à minha disposição. E eu separo muito bem esse serviço. Você tem que ter disciplina, né, planejamento, senão você acaba mora misturando. Sozinho ou não? Não, eu sou casada. Casado, o marido numa boa? Ele trabalha junto comigo, é uma empresa familiar. Tá, e combina? Combina. Trabalhar juntos e dentro de casa, o dia e noite, dá certo? Dá certo, É uma receita, tá vendo, gente? A gente está sempre vendo, né, e nos surpreendendo, né? Isso é muito interessante. Agora, Zuleika, ela estava falando de disciplina e você também chegou a citar. Diferentemente do Cláudio, que os horários de criação e tudo mais podem aparecer no meio da madrugada, né? E eu acho que um artista muitas vezes, né, não tem muita disciplina. Como é que funciona? Tem que ter um horário? Por exemplo, eu tenho que começar meu trabalho às 8 horas da manhã, faça sol, faça chuva, mesmo estando dentro de casa. Tem. Eu acho que você tem que impor regras, como se você estivesse saindo para trabalhar. Primeiro, pela sua própria valorização pessoal e sua autoestima. Se você não faz isso, você tem que levantar, se arrumar como se você fosse sair para trabalhar fora. Jura que você faz isso? Sim. E tem mais. Você não fica e fala assim, ó, vou ficar de chinelo, né? Eventualmente. Porque isso é uma vantagem, né? Uma roupa bem gostosa e leve, porque eu estou em casa e ninguém vai me ver. Isso você faz também ou você... Faço. De que forma? Eu me dou o direito agora de ir para a academia de manhã cedo, coisa que eu não fazia. Então, eu me disciplinei da seguinte forma. Os meus clientes já estão trabalhando. Então, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que ir para a academia, eu tenho que fazer as minhas atividades, voltar, me preparar e começar a trabalhar. Né? Muitas vezes, para eu poder ir para a academia cedo, eu deixo todo o meu trabalho preparado na noite anterior da agência de propaganda, porque eu trabalho com 2 frentes. Eu sou uma locutora que faço trabalhos de locução para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Então, eu separei um estúdio na minha casa, um canto, que eu fiz o meu estúdio profissional, onde eu faço as minhas locuções. Ali eu não trabalho como agência de propaganda. Eu tenho um outro espaço na minha casa, separado do estúdio,
onde eu desço e trabalho, só faço as coisas de propaganda. Ali eu tenho minha mesa, todas as minhas coisas organizadas, minha papelada dos clientes, e lá em cima eu só trabalho com locução. Então isso é disciplina, é regra. Ok. Nós vamos continuar já, depois de um breve intervalo. Fique com a gente. Profissão Sucesso está de volta com uma dica muito especial. Está querendo fazer uma faculdade? Que tal conhecer o tradicional Centro Universitário Moura Lacerda? Neste ano de 2013, a instituição universitária Moura Lacerda completa 90 anos de história e tradição no ensino, sempre aliados à inovação e à modernidade. E essa história é feita das histórias de cada um que está ou já passou pela instituição. Hoje, alunos e ex-alunos do Moura Lacerda se orgulham de fazer parte de uma instituição pioneira no ensino superior na região, no estado e no país. Fique ligado no site www.mouralacerda.edu.br e nas redes sociais do Moura Lacerda, facebook.com/Moura Lacerda, e saiba tudo o que está acontecendo nos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Conheça uma das 3 unidades, converse com os coordenadores de curso e saiba mais sobre a carreira e a profissão que te esperam no futuro. Moura Lacerda, 90 anos, quem continua essa história é você. E voltamos com Profissão Sucesso para conversar com pessoas que escolheram trabalhar em casa. Vamos ver se alguém aqui da nossa plateia, do SEB, aqui de Ribeirão Preto, tem alguma pergunta a fazer. Você, seu nome? Eu me chamo Lucas. Diga, Lucas. Eu queria saber se o trabalho em casa pode atrapalhar no rendimento desse trabalho. E aí? Boa pergunta. Alguém quer falar? Se deixar comigo, eu vou falar sozinha. Fala você. Quando o PlayStation lança um jogo novo, atrapalha. Porque aí não tem regras, não é isso? Nesse sentido. Você está com tudo à sua mão ali e isso atrapalha. Daí a disciplina, né? Exatamente. Mas o que pode atrapalhar? Mas o que pode atrapalhar? Mas eu acho legal essa paradinha também, quando você tem alguma coisa mais importante para fazer e precisa dar uma parada para não ficar estressado. Eu acho que estar em casa, você tem até essa possibilidade. Depende da do quanto você se dedica. Se você estiver focado no seu trabalho, você não se perde. Você tem que ter uma disciplina muito grande. Isso é o que rege o trabalho em casa. E responsabilidade. E muita, isso bom, isso a gente não coloca como diferencial, porque responsabilidade no seu trabalho ele tem que ser sempre, né? Mas tem você que não estar tem ninguém te cobrando diretamente, concorda? Mas num aquele trabalho sinalzinho seu tem que estar onde você alerta. tem colegas à volta, onde você tem chefe, você quer até dar uma viajada, não é? Mas você tem que ali se raciocinar, ficar o tempo inteiro ligado. Quando você está sozinho, isso não acontece. Então, você passa a ser o seu cobrador, né? E por isso você tem que ser mais maduro, né? Acho que tem que ter maturidade para passar a trabalhar em casa, né? Para trabalhar em casa, você tem que estar muito consciente do que você está fazendo. Se você não tiver essa consciência, você tem que ter negociado com o familiar, com os familiares, tem que ter negociado com a sua empregada, por causa, às vezes, do barulho, tudo que ela faz. Então, é uma decisão muito séria. Esse espaço que você vai ter que reservar, se sua casa permite que isso tenha também. Então, é muito importante. Quando eu falei para você que eu tenho o escritório da propaganda e o meu estúdio de locução, então eu tenho prazos também para entregar os meus trabalhos, tanto de um como do outro. Se eu trabalho com locução para o mundo inteiro, para os Estados Unidos são 3 horas a menos, para a Europa são 3 horas, 4 horas a mais, para a China são 12 horas. Como que eu vou me policiar se eu tenho prazo? Significa que você recebe, por exemplo, propostas ou pedidos de trabalho via internet, Tudo via pela telefone, internet. Você grava, você executa e você também manda via internet para eles. Exatamente. Por isso que não precisa sair. Exatamente. Né? Alguém tem mais alguma pergunta? Fala. Meu nome é Amanda. Eu gostaria de saber quais são os benefícios de trabalhar em casa. Além de alguns que vocês falaram aí, né? Trabalhar mais à vontade, né? Apesar da Zuleika falar que tem que se vestir como se estivesse indo para o trabalho. Mas fala pra gente, fala pra mim, Letícia. Olha,
Os benefícios são muitos. Você está na sua casa, você pode resolver tudo assim, com uma certa rapidez. Se você fechou o seu escritório e tem alguma coisa que você tem que resolver, aconteceu algum imprevisto, alguma situação, como é que você vai fazer? Tá? E não tem aquele estresse de trânsito, né, de Ribeirão Preto, que você não tem que de qualquer cidade grande, que você tem que se deslocar até o local onde você trabalha, onde você tem o escritório. É a maior praticidade para você resolver as coisas. No meu caso, eu também faço, eu tenho um escritório na minha residência, mas eu tenho que fazer as visitas, as supervisões nas residências dos meus clientes, né? Então, assim, eu tenho um escritório, vou na residência, faço a supervisão. Então, o meu escritório é no carro, é na residência, eu fico 24 horas ligada. Isso faz parte do meu tipo de serviço. Tá? E isso é melhor para você, porque no fundo também te causa uma economia, proporciona economia financeira. Totalmente. Tá. Só mais uma questão aqui. O Saulo de Almeida Cruz, de Jaú, pergunta o seguinte: é importante as pessoas entenderem que o home office deve ser muito mais office do que home? Ou seja, trabalhar, né? E não só ser mais casa, né? Imaginar que está em casa e que eu não tenho que trabalhar. O que vocês acham? Eu acho que no meu caso, o primeiro fator é que eu gosto tanto do que eu faço que eu deixo de rotular o meu trabalho como trabalho, né? Então, essa diferença de office ou home, eu não diferencio muito, eu divido as coisas, né? Que nem tem gente que olha, me pega numa quinta-feira, vamos supor, eu não estou trabalhando, mas no fim de semana eu estou, né? Então, não tem muito para mim não tem muito essa diferenciação. Essa separação home e office é a minha vida inteira ali. Quando se vive com mais pessoas, aí também tem que ter mais preocupação nesse sentido, né? De não transformar a casa inteira, né, num escritório. E aí prejudicar a vida dos outros também, né? Nós vamos continuar, gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos ter, inclusive, vagas de emprego na nossa região. Profissão Sucesso está de volta e hoje o nosso tema é home office, pessoas que prestam serviço direto de casa. E eu quero saber aqui novamente se a nossa plateia tem alguma pergunta para fazer. Seu nome? Gabriele. Diga, Gabriela. Eu queria saber como que foi a adaptação, se foi difícil sair de uma empresa que você, por exemplo, comandava e chegar para casa mesmo, com família. E aí? Não é simples não é fácil. A gente volta para aquela questão, disciplina e planejamento. Primeiro, para trabalhar em casa, para você ter essa opção de sair do seu escritório e levar tudo para casa, você tem que ter um espaço. Segundo, você já tem que ter uma profissão consolidada. Se você vai iniciar estando em casa, você fica muito perdida. Você não sabe se você liga para o cliente, se você negocia com o cliente, se você vai ao cliente, se você convida o cliente para vir. Você tem que estar... Mas não tem uma outra coisa também, a questão da credibilidade. O que vocês acham? O cliente dá credibilidade a alguém que fala assim, meu escritório é em casa, ou ele imagina assim, é em casa porque não tem condições de pagar uma empresa, um escritório. Rola isso também? Rola muito, rola muito. Como a Zuleika disse, a gente já tem que ter um certo posicionamento no mercado. Para não imaginarem que é amadorismo, isso, que está começando, mas que é uma opção. Sim. Na verdade, quando eu fechei a minha agência, antes de eu fechar, eu questionei com todos os meus clientes se teria problema para eles. Né? Porque eu tinha esse medo de perder a credibilidade. Tá aí uma dica para quem está pensando em fazer isso, né? Consultar o teu mercado também, né? Chegou aqui uma pergunta para a gente, mais uma. Renato Lopes de Araras, quais as diferenças no dia a dia e responsabilidades do profissional home office, que é autônomo, e de um profissional que presta serviço para outra empresa? Tem muita empresa, inclusive há pouco tempo foi até notícia disso, né? Uma grande multinacional mudou a sua direção e tinha muita gente que trabalhava em casa porque podia trabalhar virtualmente. E aí essa nova diretora chegou e falou assim, não, eu quero todo mundo dentro da empresa, né? Criou um rebuliço danado com relação a isso. Que diferença é essa de você ser autônomo, ser dono do seu negócio,
ou você ser funcionário de uma empresa e a empresa permitir que você trabalhe em casa? Que facilidade que tem um ou outro? Nos dois casos tem que ter disciplina? Tem que ter disciplina, e a cobrança eu acho que ainda é maior. Né? Não que você vai deixar de fazer alguma coisa porque você está trabalhando para outra empresa, né? Mas ali você está lutando pelo seu negócio, para que o seu negócio dê certo. Então, disciplina, você tem que acordar, se arrumar como se você fosse trabalhar. Né? Hoje em dia as empresas elas estão colocando ginástica laboral para quê? Para você ter aquele momento de relaxamento. Então você tem que fazer isso também na sua casa. Você não pode ficar 24 horas ligada. Tá? Então você tem que ter os seus momentos para relaxar. Tem pergunta? Teu nome? Leonardo. Financeiramente, vocês tinham dito que vocês economizavam bastante por causa do escritório. O retorno é o mesmo? Em questões de dinheiro? Estão ganhando mais trabalhando em casa, além de economizarem mais? Boa pergunta, hein? Não necessariamente. Nem mais, nem menos. Primeiro, se você negociar com seu cliente e ele entender, é muito cultural aquilo que você falou também, a questão do cliente aceitar ou não. Tem essa visão do cliente achar que você é um fracassado, que você está em casa porque você não tem condições de manter um escritório. E, na verdade, a gente opta pela qualidade de vida. Então, é um momento nosso que optamos em viver assim. Na Europa e nos Estados Unidos, isso é comum. Ninguém abordaria que alguém está fazendo isso por contenção. Mas é até mais louvável que é uma medida socioeconômica e que está economizando para o próprio país. Isso é cultural. No Brasil, realmente tem esse problema. Mas, se você tiver já uma consolidação do seu trabalho, tiver os seus clientes já negociados, e você vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa, o seu ganho é maior porque você deixa de pagar muita coisa. Então, eu acho que é dentro desse contexto que a gente tem que trabalhar. Uma última perguntinha aqui, que eu acho que é o maior desafio, né? Você, no trabalho, fora de casa, você tem hora para abrir, para começar a trabalhar, para terminar. Em casa, o risco de se trabalhar muito e de não ter hora para parar de trabalhar. Como é que a gente conserta isso, além da disciplina? Acho que depende muito do ramo de atividade, né? No meu caso, cuidadores de pessoas, eu lido com algumas intercorrências. Então, o nosso horário de funcionamento é 24 horas. Isso a gente coloca para os clientes e eles sentem uma confiança ainda maior no nosso trabalho diante disso. Mas é um dia ou outro. Então, a gente tem o horário que a gente inicia, nós temos o horário que a gente termina, né? E a gente fica sempre com os telefones ligados. Tá. Zuleika, tem a hora que você fecha a sala assim e fala assim, agora eu estou fechando o escritório? Como agência de propaganda, sim. Como locutora, não. Aí a hora que com locutora, não. Aparecer. Não, porque chega o trabalho, ele tem o deadline e o prazo de entrega. E como é uma demanda muito grande de tempo entre fazer locução, editar e reenviar, então, normalmente, chegou o trabalho, você está sempre de olho na internet. Chegou o trabalho, você tem que ir para o estúdio e começar a gravação. Tá. Não importa se isso é sábado, domingo, dia santo ou feriado. E no seu caso, né, Cláudia, a hora que dá vontade. Chega. Gente, olha, muito obrigada, tá bom, pelas dicas que vocês deram aqui, pela experiência de vocês também, tá? E obrigada também a vocês que vieram aqui nos ajudar a fazer esse programa, tá? E que sejam aí no futuro, quem sabe, né? Tenham também seus home offices. Ok? Olha, se você perdeu ou quer rever os nossos programas, acesse profissãosucesso.com.br e assista agora em nossa TV online. Lá você também encontra muitas notícias sobre cursos, oportunidades de concursos, mercado de trabalho e muito mais. Agora, se está atrás de uma vaga de emprego, então preste atenção às oportunidades que levantamos para você. Em Ribeirão Preto, há vagas para assistente de vendas, auxiliar de escritório, eletricista auxiliar, instrumentador cirúrgico e técnico em nutrição. Em Bebedouro, há vagas para ajudante de eletricista, auxiliar administrativo de pessoal, caldeireiro, técnico de enfermagem e vendedor de comércio varejista. Em Barretos, há vagas para atendente de farmácia, auxiliar de eletricista industrial, cuidador de idosos, desenhista industrial e operador de telemarketing. Em Marília, há vagas para auxiliar de escritório, cobrador externo, costureira industrial, representante comercial e técnico em refrigeração industrial e elétrica. Para mais informações, acesse o profissãosucesso.com.br.
E chegou o momento do nosso concurso. Eu vou fazer uma pergunta, quem der a resposta certa e mais rápido ganha um curso Profissão Sucesso para fazer aí mesmo da sua casa. Tem curso de gestão de carreira, marketing, secretariado, vendas e muito mais. São mais de 300 opções para você se qualificar. Então, não perca essa chance. Lá vai a pergunta. Hoje os nossos entrevistados falaram sobre as diferenças entre o trabalho em casa e na empresa. Então, responda. Qual deve ser a principal preocupação ou qualidade de alguém que queira sair da empresa e montar esse escritório dentro de casa? Tem uma qualidade muito importante que todos aqui repetiram mais vezes. Não perca tempo e acesse agora o profissãosucesso.com.br e dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar, ganha o curso Profissão Sucesso com direito a certificado. Agora eu quero falar com você, empresário. Como anda o clima aí na empresa? Tem muita gente desanimada, a comunicação não vai bem? Se precisar, vamos até aí. Fazemos palestras de liderança, motivação, treinamentos e consultorias para avaliar o clima organizacional e muito mais. Então não perca tempo, acesse o nosso site e saiba como nos contratar. E não deixe de fazer contato com a gente pelo Facebook e Twitter. Nos adicione agora e mande a sua sugestão, crítica ou dúvida. O programa Profissão Sucesso fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência e até sábado que vem, com certeza.